Queridos irmãos e irmãs, inicio a mensagem desta noite fazendo algumas enquetes. Farei algumas, na verdade, uma enquete com várias perguntas, ou se você preferir, várias enquetes, mas algumas perguntas. E elas devem ser, sim, respondidas. Você pode respondê-las simplesmente levantando uma de suas mãos. Vamos fazer uma enquete aqui, algo para a gente iniciar a nossa mensagem. Quem aqui torce para o São Paulo Futebol Clube? Muito bem, muito bem. Podem baixar. Quem torce para o Palmeiras? Muito bem, muito bem. Quem gosta da cor amarela? Quem não gosta da cor amarela? Perfeito. E quem é que gosta da cor azul? E quem odeia a cor azul? Tem sempre alguém. Quem gosta, vamos agora mudar, vamos para a gastronomia, para a culinária. Quem aqui gosta de cebola? Quem odeia cebola? Tem mais, tem mais. Quem aqui faz parte de uma família muito grande? Ok? E quem, ao contrário, é membro de uma família pequena, nuclear? Vejam, prestem atenção nessas coisas. Quem aqui gosta de matemática? E quem odeia matemática? Mais duas. Quem pratica regularmente alguma atividade física? E quem é sedentário, assim como eu? Pois bem, última. Quem gosta de multidões, grandes eventos? Quem se dá bem no meio de multidão? E quem prefere ficar em casa quietinho e tranquilo? Pois bem, essas perguntas eu fiz, irmãos, para, de uma maneira até pedagógica, entendermos que só aqui, temos a expressão da pluralidade que é a vida humana. Cada um gosta de uma coisa, cada um odeia outra coisa. Vivemos assim, num mundo que é plural, e não adianta reclamar, não adianta achar ruim, o mundo é plural, não adianta, não tem como a gente se rebelar contra esse fato, o mundo é plural. Essa pluralidade também está presente aqui, na igreja. A pluralidade da vida humana também se manifesta aqui na igreja. Não é porque somos cristãos, que somos membros da IPI de Porto Feliz, que somos todos iguais, que pensamos todos iguais, que gostamos todos de amarelo ou de azul. Não, somos diferentes, somos muito diferentes uns dos outros. Cada pessoa vem de um contexto único de família. As famílias são diferentes. E nós viemos cada um de um contexto diferente, trazendo os seus dons, as suas perspectivas e, claro, as suas histórias. Cada família tem as suas histórias que marcam a vida de todos. Eu sou marcado pela história da minha família. Você é marcada pela história da sua família. E não há como negar isso. Não há como fugir a esta verdade. Ao escrever a carta aos Coríntios, à igreja de Corinto, Paulo nos ensina que a diversidade, a diferença ou as diferenças, ou seja, a pluralidade, seja ela qual for, seja qual for a diferença, ela não é uma ameaça. Precisamos definitivamente colocar isso na nossa, desculpe a expressão, cachola. O diferente não é ameaça. Quem gosta de amarelo não é ameaça para quem gosta de azul. Eu ia fazer uma pergunta, mas eu preferi não. Eu ia perguntar, quem vota em... Falei, não, é melhor não. Melhor não. Porque estas diferenças não são ameaças.
elas fazem parte da vida. O desafio que enfrentamos, tanto no mundo quanto aqui na igreja, é o de encontrar a unidade em meio às diferenças, porque elas existem. Não adianta achar ruim, não adianta esbravejar, gritar, falar. As diferenças existem, elas estão aí a todo momento. O desafio, como eu disse, é o de encontrar a unidade. O que é que nos une? O que é que nos torna um? E esse é o título desta mensagem: somos todos um. Mesmo com todas essas diferenças aí que vocês apontaram, nós somos um só. Um monte de gente gostando de azul, um monte de gente gostando de amarelo, uns gostando de cebola, outros não, uns torcendo para o glorioso, outros não, né? Mas não importa, somos todos um em Cristo. O texto de 1 Coríntios, que nós acabamos de ler, versículo 12 a 27, nos ensina como viver essa realidade. E hoje vamos explorar 3 lições desse texto, sobre como a unidade pode ser uma bênção na nossa vida, na vida da igreja. Como a unidade pode ser, ao invés de uma ameaça, ser uma bênção na nossa vida. A pluralidade é uma bênção, ela não é ameaça. Ela não é perigo, ela é bênção. No versículo 12, Paulo assim diz: porque assim como o corpo é um, e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Ou seja, o apóstolo faz uma perfeita analogia entre o corpo humano e a igreja de Cristo. Ele nos oferece esta bela analogia entre o corpo humano e a comunidade da fé, ilustrando como a diversidade, as diferenças, elas são partes essenciais do propósito de Deus. É a primeira lição. A pluralidade é parte do propósito de Deus. Saiba disso. Se você não gosta de quem vota no X ou no Y, saiba, esta diferença é propósito de Deus. Se você gosta de amarelo e outro de roxo, saiba, esta diferença é propósito de Deus. Porque a pluralidade é algo esperado e buscado. Foi Deus quem criou o ser humano. Foi Deus quem nos criou diversos. Não foi o diabo. Não foi o diabo quem criou o outro. Quem criou o outro foi Deus. O outro, portanto, não é ameaça, porque ele é criatura de Deus. Paulo utiliza a imagem do corpo, que é composto por muitos membros, né? Dedos, mãos, pés, braços, enfim, cada um com funções diferentes. Cada pedaço do nosso corpo tem uma função, mas todas estas partes são igualmente importantes para o funcionamento do corpo como um todo. E Paulo é fantástico nessa analogia. Ele, teve um insight maravilhoso quando ele escreveu isso. Teve uma sacada genial de fazer esta analogia do corpo humano com o corpo de Cristo, com a igreja. Assim como o corpo físico não pode existir plenamente sem cada uma das suas partes, a igreja também depende da diversidade para cumprir o seu propósito. A pluralidade faz parte da necessidade da igreja para cumprir a sua missão. Porque cada um de nós tem um dom, cada um de nós tem algo a fazer, tem algo a contribuir. Paulo destaca que, embora os membros do corpo sejam diferentes, porque se você olhar para a sua mão, ela é completamente diferente do seu pé. Paulo diz que, embora os membros do corpo sejam diferentes, eles formam uma unidade, que é a unidade mais perfeita do que o corpo humano, e percebemos esta maravilha do corpo humano no último mês, onde tivemos as Olimpíadas, aquelas moças fazendo aquelas acrobacias que a gente fica embasbacado, como que consegue fazer aquilo? Pois é a plenitude do corpo humano, criatura de Deus, criação de Deus. Essa diversidade que nós acabamos de perceber aqui, longe de ser um problema, é justamente o que enriquece a igreja,
É a diferença, justamente a diferença, que nos enriquece. É isso que dá graça. É isso que dá beleza. E é isso que faz o corpo ser um só, mas feito de vários membros, diferentes membros. É justamente o que enriquece a igreja e a comunidade, trazendo à tona diferentes dons, diferentes talentos, diferentes perspectivas que juntos, todas essas diferenças juntas, colaboram para a edificação do corpo como um todo. O corpo todo é edificado com as diferenças de cada um de nós. O corpo todo é abençoado. A diversidade, a pluralidade, as diferenças não são um acidente ou um problema a ser resolvido, mas sim, elas são parte do plano divino. Deus nos criou de maneira única, com diferentes habilidades, culturas, experiências e formas e maneiras de enxergar o mundo. A minha visão de mundo não é igual à visão de mundo do Leonan. A do Leonan, por sua vez, a visão de mundo dele não é igual à da Marília. E assim, se formos fazer tudo isso, cada um de nós tem uma maneira de enxergar o mundo, uma forma de ver a realidade. E esta riqueza é dada por Deus. No contexto espiritual, o Espírito Santo distribui os dons conforme a sua vontade. E cada um é capacitado para atuar de acordo com o seu chamado particular. O Espírito nos chama pessoalmente para agirmos, para atuarmos conforme aquilo que Ele nos oferece enquanto talentos e dons. O que nos une, o que une os cristãos, o que une cada um de nós, segundo Paulo, não é a uniformidade. Nós não fomos criados como soldadinhos de chumbo, todos iguaizinhos, um igualzinho do outro. Nós não somos soldadinhos de chumbo. Nós somos diferentes. E não há nada de errado com isso. Pelo contrário, é aqui que está a beleza. É aqui que está a graça da diferença. Portanto, queridos irmãos, a diversidade é parte integral do propósito de Deus, porque Ele manifesta o cuidado divino em formar o corpo harmônico, onde cada parte contribui para o bem do todo. Imagine se todos fossem músicos. Imagine se todo mundo aqui na hora do culto tivesse que tocar alguma coisa. Imagine se todos fossem pregadores. Estaria agora uma baderna, todo mundo falando junto, porque todos são pregadores. Imagine se todos fossem isso ou aquilo. Mas Deus nos fez diferentes, com dons e talentos diferentes. Portanto, queridos irmãos e irmãs, precisamos aprender a valorizar e não rejeitar as diferenças. Precisamos valorizar as diferenças dentro da igreja. Elas são fundamentais, elas são especiais. Reconhecendo que cada pessoa com suas particularidades é uma peça fundamental no plano de Deus. Porque foi Deus quem nos criou. E não o contrário. Não o contrário. Não achar que todos devem pensar e agir de maneira idêntica. Isso é impossível. Como eu disse na semana passada, teve uma pessoa que tentou fazer isso no mundo. Teve uma pessoa que tentou fazer com que houvesse só uma cultura, só uma maneira de ver as coisas, só uma raça, só um partido político, inclusive. O nome desse indivíduo, vocês se lembram? Quem tentou fazer isso? Que todo mundo fosse igual, igualzinho, pensando igualzinho, claro, a ele. Adolf Hitler. Adolf Hitler quis isso, tentou fazer isso. Como sabemos, não deu certo, porque nunca, jamais dará certo, porque somos diferentes, pensamos diferentes, agimos diferentes, e esta é a beleza. A segunda lição, queridos irmãos, é que as diferenças, as nossas diferenças, não diminuem o valor de ninguém. O diferente não é inferior em nenhum momento, em nada. Ele é apenas diferente. Ele só pensa diferente, ele só age diferente,
ele não é, em hipótese alguma, diminuído o seu valor. Versículo 15, o apóstolo diz assim: se o pé disser, por que não sou mão, não sou do corpo, não será por isso do corpo? Não, o pé continua sendo do corpo, mesmo não sendo mão, mas ele continua do corpo. O fato de ser mão não o diminui, o pé não fica diminuído por não ser mão. O pé não pode se sentir diminuído, mas eu não consigo pegar nada, só a mão que consegue. Por que só a mão tem toda essa habilidade de fazer isso? Por que eu não posso pegar, embora muitas pessoas tenham a habilidade de pegar com os pés? Não, as diferenças não diminuem o outro, nenhuma diferença pode diminuir o outro não pode ser diminuído pelas diferenças. A partir do versículo 15, o apóstolo Paulo aprofunda o seu conceito de unidade para ensinar uma verdade espiritual profunda a todos nós. Assim como cada parte do corpo é essencial para o seu bom funcionamento, assim também cada pessoa, cada um de vocês, cada pessoa é indispensável dentro da igreja, dentro da comunidade. Todos são indispensáveis. Não há quem a gente possa dizer, pode ir embora mesmo, é bom que vá mesmo. Não, isso é pecado. O bom é que todos estejam aqui. E não existe quem possa ser deixado de lado por dizer, não faz falta. Faz falta sim, todos fazem falta. Todos são importantes para Deus. Todos têm importância para Deus, porque Deus criou todos, e Deus quer todos redimidos, e Deus quer todos unidos em volta do seu próprio nome, não unidos em torno da cor amarela, ou daquilo que eu penso, ou do candidato que eu até brigo com a minha família por causa dele. Não, Deus não nos chamou para isso. Deus não nos chamou para isso. Deus nos chamou para sermos um em Cristo, apesar das nossas diferenças, e muito mais ainda por conta das nossas diferenças. O apóstolo explica que o corpo é composto por muitos membros, cada um com uma função distinta e todos igualmente importantes. Não há ninguém menos importante do que o outro. Mesmo que um membro como o pé ou o ouvido se compare a outro e sinta que a sua função é menos importante, isso não diminui o seu valor, não diminui a sua necessidade para o todo do corpo. O corpo precisa do ouvido, o corpo precisa do olho, nós precisamos dos cílios, nós precisamos da sobrancelha, nós precisamos de todas as partes do nosso corpo, as grandes e as microscópicas, como as células, porque somos um todo, somos todos juntos. Em um mundo onde muitas vezes somos levados a nos comparar com os outros, o apóstolo Paulo nos lembra que no corpo de Cristo, cada membro tem o seu valor, não há por que se comparar, não há razão de ficar se comparando. Ninguém é inferior ou menos importante por ser diferente. Às vezes podemos cair na armadilha, irmãos e irmãs, de achar que alguns são mais necessários do que os outros. Isto é um engodo, isto é uma enganação. Não há ninguém que seja mais necessário do que os outros. Todos são necessários, todos são importantes, porque Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário por todos, não apenas por aqueles que nós julgamos serem mais importantes, não. Jesus morreu por todos, igualmente e indistintamente. Paulo nos ensina, queridos irmãos, que no corpo de Cristo, cada membro, independente de sua função, é vital para o funcionamento do todo, do corpo de Cristo. Essa lição nos ensina que as diferenças entre as pessoas, como eu acabei no início perguntando a vocês, essa lição nos ensina que as diferenças entre as pessoas, sejam habilidades, dons, talentos, ou até personalidades, ou vontades, as inclinações que cada um tem, não diminuem o valor de ninguém.
Ninguém aqui é menos ou menor porque gosta de amarelo. Ninguém aqui é menos ou menor porque torce para esse ou para aquele time. Ninguém aqui é menos porque vota nesse ou naquele candidato. Ninguém aqui é menos ou maior porque gosta de cebola ou de alho ou de qualquer coisa. Ninguém aqui é menos por qualquer opção que tenha. Porque Deus nos criou diferentes e somos diferentes. E precisamos definitivamente entender e, acima de tudo, aceitar as diferenças. Cada pessoa, cada irmão, cada irmã tem um papel único e necessário, e nenhuma função é menos digna ou menos importante do que a outra. Não pensem que o pessoal do louvor é mais importante do que você que está sentado e que não toca algum instrumento. Eles não são mais importantes do que ninguém. Eles são apenas homens e mulheres que Deus deu o talento da música. Não pensem que os presbíteros são melhores do que vocês. Fizemos a eleição, logo mais teremos a ordenação deles. Que eles são melhores do que aqueles que não foram eleitos. Não, em hipótese alguma. Não há ninguém melhor. Não há ninguém inferior. Somos todos um em Cristo. Assim como um corpo seria incompleto sem uma de suas partes, uma sociedade, uma comunidade de fé, uma igreja, qualquer grupo seria incompleto, se desprezasse ou desvalorizasse os membros que parecem diferentes. Aí sim, quando desprezamos os membros diferentes, quando desprezamos as pessoas que aos nossos olhos são diferentes, aí nos diminuímos, como um todo, como igreja, como corpo. Porque ainda não entendemos, quando desprezamos pessoas, é sinal de que não entendemos ainda o que é o corpo de Cristo. O corpo de Cristo é esta colcha de retalhos que eu vejo aqui à minha frente, e muito mais ainda. Esse é o corpo de Cristo, é uma colcha de retalhos, costuradas, retalho por retalho, pelo Senhor. A costura que une cada retalho desta grande colcha é o Senhor Jesus Cristo. É Ele quem nos une, retalho a retalho, pedaço a pedaço, diferença a diferença. É Jesus quem nos une, Ele é o nosso elo de ligação, e é por isso que somos todos um em Cristo. É nele que somos um corpo, todos diferentes, mas um. Portanto, esse texto, queridos irmãos, nos desafia a valorizar e não desprezar as diferenças, valorizá-las. Esse é o desafio para nós, esta é a nossa lição. E a entendermos que, em vez de nos dividirem, as diferenças nos complementam. Eu sou complementado com o outro, cada um complementa o outro, e assim todos formamos o corpo de Cristo. Esta é a lição desse maravilhoso texto do apóstolo Paulo. Assim, todos juntos, diferentes, mas igualmente valiosos, todos valiosos, podemos cumprir um propósito maior. Em resumo, as diferenças entre nós não diminuem nosso valor, pelo contrário, elas são o que nos torna completos. Nós nos completamos nas diferenças. É como se sozinhos fôssemos capenga, faltasse-nos algo, mas quando estamos juntos, um complementa o outro, um é ajuda para o outro, um é o apoio do outro, e assim todos vão se conectando em Cristo e sendo instrumentos nas mãos de Deus para um ajudar o outro. Esse é o corpo de Cristo. É isso que Paulo está escrevendo aos irmãos da igreja de Corinto, que estavam vivendo problemas terríveis de diferenças entre eles. Quando eles diziam, eu sou de Paulo, eu não sou de Paulo, eu sou de Apolo, não, eu não sou de Apolo, eu sou de Cefas. Esse era o problema que estava acontecendo na igreja de Corinto. É por esta razão que Paulo escreve o que escreve. É para orientar aqueles irmãos que estavam valorizando as diferenças, que estavam criando grupinhos, grupelhos, panelinhas entre eles. E Paulo diz, não, vocês estão errados. Não façam isso. Nós somos um, mesmo diferentes. Somos um só corpo em Cristo.
Em terceiro e último lugar, irmãos, precisamos entender também, definitivamente, a unidade na pluralidade. Não é uma palavrinha, um jogo de palavras. Precisamos entender e viver a unidade na pluralidade. Quando um sofre, todos sofrem. Versículo 26, leiam comigo. De maneira que, se um membro padece, todos os membros padecem com ele. Vejam, os membros são todos diferentes. São todos diferentes. Mas, de maneira que, se um membro padece, todos os membros padecem com ele. E se um membro é honrado, todos os membros se regozijam, se alegram com ele. Esta é a terceira lição. Precisamos entender, viver a unidade nas diferenças. Somos um, mesmo sendo diferentes, e precisamos viver isso com alegria. As nossas diferenças devem ser vividas. Nos versos 25 e 26, Paulo exorta os irmãos da igreja de Corinto para que não haja divisão no corpo, mas antes tenham os membros igual cuidado uns com os outros. De maneira que, se um membro sofre, todos sofrem com ele. E se um membro se alegra, da mesma maneira, todos os membros se alegram com ele. Aqui, irmãos e irmãs, somos lembrados de que, apesar de nossas diferenças individuais, fazemos parte de um todo maior, que é a igreja, o corpo de Cristo, onde a dor e o sofrimento de um afeta o outro. Como nosso irmão Leonan lembrou no início do culto, todos se entristecem quando uma família fica enlutada. Esta é a lógica do reino de Deus. Na semana passada tivemos o ofício fúnebre do pai do nosso irmão Zeide. A igreja participou do culto. Por quê? Porque se entristeceu junto com ele. Esta é a lógica. E qualquer velório que há na igreja, todos os membros fazem isso. Não é porque o irmão Zeide é melhor que o outro, não. É porque somos todos membros de um só corpo. E quando um se entristece, nós nos entristecemos juntos. Mas também quando um se alegra, a mesma coisa ocorre. Ficamos felizes com a alegria dos demais. Esta é a lógica do reino de Deus. Aqui somos lembrados, irmãos, que precisamos definitivamente entender isso. Essa mensagem de unidade na pluralidade, nas diferenças, nos desafia. É um grande desafio para todos nós. Porque a nossa tendência pecadora, humana, é de que todos pensem como eu, como falei na semana passada. Essa é a nossa intenção, o nosso desejo. O coração humano é corrupto desesperadamente, de maneira que tenta fazer com que todos pensem como eu. Mas Deus não quis isso. Deus nunca fez isso. Deus nos criou diferentes, com personalidades diferentes. Famílias grandes, como a família da Lloyd, sabe disso, né? 11 irmãos, cada um diferente do outro. Como pode? Como é que pode isso? Pois é, Deus que fez assim. Foi Deus que fez assim. Portanto, irmãos e irmãs, e eu me encaminho para o encerramento desta nossa meditação, esta mensagem do apóstolo Paulo nos desafia a olhar além de nós mesmos, a pararmos de olhar para o nosso próprio umbigo, desculpem a expressão. O desafio é deixarmos de olhar para o nosso próprio umbigo e olhar além de nós e reconhecer que não estamos isolados em nossa caminhada. Quando um irmão ou irmã enfrenta sofrimento, a dor dele e dela é também nossa dor. Do mesmo modo, quando alguém é honrado, todos participamos dessa alegria. Portanto, vivamos a unidade do corpo de Cristo. Esse é o grande desafio para a igreja de Porto Feliz. Esse é o desafio para a igreja de Cristo. Vivermos em alegria, mesmo em meio às grandes diferenças, mesmo por conta de todas as diferenças. Mas nenhum membro pode dizer ao outro: não precisamos de vocês, não preciso de vós, não preciso de você. Não, todos os membros, absolutamente todos, são importantes para o reino de Deus.
Esse é o grande desafio e a grande lição. Que Deus nos abençoe, nos inspire, nos fortaleça e nos amadureça na compreensão desta profundidade teológica que é a unidade do corpo de Cristo.